Muito bem, este é a Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também na internet. Acesse lá o nosso site futura.org.br, onde você pode encontrar aí a nossa transmissão ao vivo também na tela do seu computador, do seu tablet, do seu celular, em qualquer parte do mundo. futura.org.br. Bom, e hoje é dia do nosso quadro em parceria com a revista Nova Escola. E de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, do IBGE, em 2013 o país tinha 45 milhões de brasileiros de 0 a 14 anos. É importante a gente lembrar que na perspectiva histórica foi no último século que tornou-se comum aí diferenciar a criança do adulto e a partir daí identificar quais são as suas necessidades específicas. E em relação à primeira infância, esse avanço é ainda mais recente. Aqui no Brasil foi a Constituição de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 96 que tornaram a creche e a pré-escola parte do sistema educacional e também como direitos fundamentais das mães e dos pequenos. O nosso atual Plano Nacional de Educação tem, inclusive, como meta número 1, universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e também ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, metade das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste PNE. Bom, mas para muito além da garantia de vagas, no programa de hoje, a gente vai falar aqui sobre a importância da qualidade do tempo e desse atendimento dado às crianças lá nos primeiros anos de vida. Os cuidados com a alimentação e a higiene são, claro, fundamentais, mas como criar um ambiente, por exemplo, que proporcione estímulos para os bebês interagirem mais e se desenvolverem? Bom, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o Lino de Macedo, que é representante do Instituto Pense, do Hospital Sabará Infantil no Núcleo Ciência e pela Infância. Lino, bem-vindo à Conexão Futura, tudo bem com você? Tudo bem, Cristiano. Muito obrigado pelo convite e parabéns pela pauta. Valeu, obrigado você pela presença aqui no estúdio com a gente. Também conosco, ao meu lado, está a Mariana Americano, ela é representante da rede Pickler Brasil, Núcleo São Paulo e formadora do Instituto Avisalá. Bem-vinda, Mariana. Obrigada. Muito bom. E você em casa, não está aqui no estúdio, vai participar com a gente pelas redes sociais e também fala com a gente daqui a pouquinho o Wellington Soares, que é repórter da nossa parceira, a revista Nova Escola, e ainda a professora Maria Angélica, que trabalha em uma escola de educação infantil com os pequeninos lá em São Paulo. Então, desde já, você aí que está assistindo a gente, mande a sua pergunta, a sua dúvida sobre esses detalhes tão importantes aí nos anos iniciais da vida da criança. Mande mensagens, comentários, opiniões, como quiser. Aí tem várias formas de participar do Conexão. Então, primeiramente, vamos lá ao nosso Facebook. Você entra aí no canal Futuro Oficial, nosso perfil na rede social. Aqui encontra esse post que você pode curtir, comentar e compartilhar, deixando registrada aí a sua questão. Também temos o Twitter em até 140 caracteres. Você vai lá em @canalfutura e manda a sua pergunta. Ou ainda a nossa novidade que é o WhatsApp. Mande aí o seu zap no 21 968 668 414. Os números estão aqui embaixo, ó. 968 668 414, código 21. Nossa produção está à disposição aí para atender a sua mensagem ou ainda pelo telefone fixo, o bom e velho fixo continua lá, 0 operadora 21 2273 5020, ou seja, não faltam formas de você participar do Conexão, não perca tempo. Enquanto isso, já começa aqui mais uma vez, bem-vindos os dois, de novo um prazer recebê-los aqui. Quero começar falando com o Lino em relação ao que eu mencionei lá no comecinho da minha pauta, né? Sim. Que falar de criança, de infância, de certa forma, na linha do tempo, muito recente, desses cuidados específicos lá dos primeiros aninhos Sim. daquela criança, ainda é uma novidade aí no campo da educação, as pesquisas, né? Já existem muitas, mas ainda há muito a ser descoberto. Então, Cristiano, é muito interessante isso, porque não faz muito tempo, né, as crianças pequenas eram como que reserva em todos os sentidos da mãe, né? Era a mãe que em casa cuidava dos seus filhos pequenos, né? E nós não tínhamos ainda a consciência
de que as crianças pequenas são o futuro do mundo, né? E aquilo, o bem que nós fizermos para elas hoje, né? Em casa, na escola, na sociedade, na rua, na cidade, esse bem reverterá mais tarde num cidadão, um cidadão pleno capaz de estudar, que trabalha, comprometido com o mundo, etc. E não vamos esquecer disso, né, Cristiano? Por exemplo, as crianças que hoje têm 3 anos serão a massa de trabalho de quando você está muito jovem, mas daqueles que estarão aposentados com 40 anos, por exemplo, que é o caso, talvez, da Mariana. Né? No meu caso, não, eu sou sustentado por vocês. Mas é bacana isso, né? Então, como que você pensa, né, a criança de hoje no seu direito de ser feliz, de ser alimentada, de ser cuidada, etc., em todos os sentidos, e como aquela de quem o mundo dependerá para sustentar as pessoas que precisarão delas, né? Porque velhos, crianças, aposentados, incapacitados, doentes, etc., precisam do trabalho dos adultos. E essas crianças de hoje, né, que estão sendo vistas de uma forma mais positiva, mais construtiva, serão esses adultos com essa responsabilidade no mundo de amanhã. Sem dúvida. Agora, a gente pensando também nesses cuidados todos, Mariana, por exemplo, as professoras, né, as cuidadoras, a função de quem trabalha numa creche, por exemplo, também tem mudado muito ao longo dos últimos anos e a capacitação desses profissionais tem que ser reforçada, principalmente pensando nesses quesitos tão importantes aí dos cuidados, dos detalhes que podem estimular a criança a se desenvolver ainda mais. Isso, e eu acho que o mais importante é a gente pensar como tem mudado a concepção de educação. Antes acreditava que aquela criança era incapaz, né? Não sabia fazer nada, não sabia pensar, não sabia agir. E hoje, graças a Deus, né, a maioria das pessoas estão mudando de concepção e estão entendendo que essa criança, ela já nasce capaz, né? Então isso a gente vê refletido dentro das escolas, das creches, na hora que as professoras elas têm que começar a olhar para aquela criança como um ser capaz, onde eu vou dar estímulos para que ela se desenvolva, mas que ela já é um ser, né? Que ela não vai ser quando ela crescer, né? Que ela, desde que ela nasceu, ela já é capaz. Nesse sentido, Cristiano, eu queria aproveitar a deixa da Mariana, porque a gente muitas vezes confunde, né, sobretudo na criança pequena, a ideia de dependente com passivo. Né? É claro que a criança é dependente, sobretudo nas questões do ninar, do alimentar, não é? do limpar. É claro que ela é dependente dos adultos. A criança mais saudável, mais linda, mais perfeita do mundo, se não tiver esses cuidados, ela não saberá fazer por si mesma. Mas dependente não quer dizer passivo, né? Que é isso que a Mari está falando. Né? A criança é dependente, mas ela é ativa. Ela tem um olhar para o mundo, ela responde, por exemplo, quando alguém olha para ela, ri para ela. Cuida dela numa atitude que é de respeito, de carinho, de não negligência, sabe? Então, é bacana a gente pensar assim, dependentes, sim, elas são, nós também somos. Né? Mas também tem que respeitar as vontades da criança, claro, né? Mas o espaço dela e o próprio exatamente. corpo. Elas são seres do mundo e elas têm, inclusive em neurociência se fala muito de temperamento, né? Você tem uma criança que é mais agitada, outra que é mais calma, uma que é mais sensível a um tipo de estímulo. Então, esse olhar, né, para a criança e respeitar as suas características e pedir, né, a participação dela no mundo é fundamental, né? E isso a gente está aprendendo a fazer, eu acho. Deixa eu aproveitar e mostrar para quem está em casa o site da Revista Nova Escola, nossa parceira nessa discussão do programa de hoje. Está aí para você, novaescola.org.br, é o site da revista com a pauta desse mês dedicada aí à primeira infância. E eu vou chamar agora então para a nossa conversa o Wellington Soares, que é repórter da Revista Nova Escola. Wellington, bem-vindo à Conexão, tudo bem com você? Tudo bem, sim, com vocês. Tudo certo, deixa eu aproveitar e colocar aqui a imagem do Wellington em tela cheia para quem está em casa poder ver o repórter da Revista Nova Escola. E Wellington, eu quero começar ouvindo de você, por que foi discutida essa questão, como é que vocês chegaram até essa pauta em colocar a reportagem principal da revista nessa edição sobre a primeira infância e seus cuidados? Então, existe uma tendência já de algumas décadas
no Brasil, da educação infantil tomar um cuidado maior com a educação mesmo, né? Então, quando as creches surgem, elas são super focadas no cuidado, em limpar a criança, deixar a criança saudável, deixar a criança segura. E aí, já nas últimas décadas aqui no Brasil, a gente tem encarado esse espaço também como um espaço de aprendizagem. Conforme esse espaço de aprendizagem foi mais valorizado, alguns pesquisadores começaram a notar que os cuidados, que eram justamente as coisas que estavam no início da creche ali, como mais importante, né, o banho, a alimentação, às vezes até a brincadeira, começaram a ser deixados um pouco de lado. A ideia da reportagem é falar um pouco da importância desses momentos também, junto com todas as outras atividades que os educadores podem fazer para estimular as crianças e fazer com que elas desenvolvam e cresçam, enfim, de maneira saudável e se tornem adultos competentes. Muito bem. Como foi o processo aí de identificar as professoras, as escolas que vocês visitaram para fazer a reportagem, Wellington? Então, a reportagem ela fala muito dessa abordagem super inovadora, que é a abordagem Pickler, que nasceu lá na Hungria, com a Amy Pickler, que era uma médica pediatra que passou a observar e olhar as crianças e ver como elas se comportavam ali naquele espaço de um abrigo que ela gerenciava. A gente foi atrás, então, de pessoas que estudavam essa corrente, né? Estudam o que a Amy Pickler deixou de herança, e a gente foi procurar especialistas que estudavam isso e que tenham trabalhado isso com as escolas, tenham ajudado a levar para as escolas. Nisso a gente chegou em algumas indicações que foram dadas por esses especialistas, que são as escolas que a gente retrata na reportagem, né? Muito bem, Wellington. Volto a chamar você daqui a pouquinho. Você mencionou aí essa abordagem Pickler. Eu tenho aqui alguns materiais que a Mariana trouxe para a gente em relação a esse assunto. E você de casa que está interessado em estudar um pouco mais, procurar uma bibliografia, tem esses livros aqui mencionados pela Mariana. Fala para a gente um pouquinho, Mariana, aqui que são esses livros em relação a essa temática dos cuidados com a criança. Esse primeiro livro, esse preto, ele fala exatamente da abordagem, ele conta a história da abordagem. Quem escreveu é a Judith Falk, ela trabalhava com a Amy Pickler no Instituto Loxi. Então, ele tem um bom panorama do que diz essa abordagem, né? Que ela fala muito sobre a autonomia e a liberdade de movimentos do bebê. E que para tudo isso acontecer, você precisa ter uma criação de um vínculo bem estreito com as crianças. Esse outro livro, ele não fala especificamente da abordagem, mas ele fala do nosso assunto daqui hoje, que é esse interações, ser professor de bebês, cuidar, educar e brincar uma única ação. Que ele traz muito para a realidade das creches, como fazer essas duas coisas, né? Como tudo é uma coisa só. Muito bom. E aqui também temos a revista do Instituto Avisalar, para você de casa também poder ter outras informações sobre o trabalho de capacitação e tantos outros aí junto aos educadores. E falando nos educadores, eu vou chamar agora então a Maria Angélica, que é professora, trabalha numa escola de educação infantil chamada Paulino Eva, lá em São Paulo. Tudo bem, professora? Bem-vindo à Conexão Futura. Eu que agradeço pela presença, né, e pelo interesse na educação infantil. Bom, você é uma das personagens que o Wellington menciona aí na reportagem da revista Nova Escola. Lendo a matéria, a gente vê vários detalhes do seu dia a dia e eu percebi lá que você cuida de crianças, também com idade menor de 2 anos de idade, tem uma rotina toda especial para um momento crucial do dia a dia das crianças, que é a troca de fraldas, né? Incluindo a higiene com muita conversa. Conta pra gente um pouquinho como é que é essa questão de trocar a fralda das crianças de uma forma diferente, professora. O trocar a fralda é você respeitar aquela criança que está ali no trocador, né? Você prestar atenção nos movimentos, você saber que você está ali com um ser humano, né? Que pensa, que tem vergonha, que ele sabe o que está sentindo ali naquele momento, né? Então, o trocar a fralda é muito importante, né? E é nesse momento que você troca a sua maior intimidade com esse bebê. Sem dúvida, né? Respeitar o espaço e o corpo da criança também, como o Lino já mencionou aqui, né? Não é simplesmente um ser passivo que tem vontades também. E essa conversa ajuda nisso? Oi? Conversar com o bebê ajuda nesse momento, dele ficar mais tranquilo e colaborar? Conversar com ele, você pedir licença para ele que você vai trocar aquela fralda, né? Que você vai tentar fazer da melhor maneira possível e não expor essa criança, né? Porque de uma certa maneira, você é um desconhecido para ele naquele momento. Né? Ele está acostumado a trocar com a mãe, até mesmo com a tia, tudo, mas naquele momento você é uma pessoa estranha para ele. Então você tem que deixar aquela criança
com o mais carinho possível para que ela não sinta vergonha, né? Porque a gente tem que ter a consciência que o bebê tem vergonha, o bebê sente, né? Por mais que ele não saiba falar, mas a expressão do olhar, a expressão dos seus gestos fala, né? Sem dúvida. Professora, eu volto a chamar você daqui a pouquinho. Quero aproveitar e chamar quem está em casa acompanhando a gente aí pela TV ou pela internet para mandar perguntas também no Facebook, no Twitter, o nosso WhatsApp. Os contatos vão aparecer aqui embaixo. Eu já menciono aí a pergunta da Ana, que tem relação com o que a gente fala aqui sobre troca de fraldas. Ela pergunta como a questão do desfraude do bebê deve ser tratado pelas creches, como a família aí pode se posicionar para ter algo em comum sobre a postura adotada pela creche junto à família. Posso começar Vai falando? lá, Mariana. Primeiro, completando o que a Maria Angélica estava falando, eu acho que esse movimento da troca de fralda é um momento precioso, onde você pode justamente estreitar esse vínculo com a criança. É um momento que você está inteiro para ela, que você conversa muito com essa criança e você vai ganhando essa intimidade. Então, eu acho que a primeira dica para o desfraude é você continuar com esse respeito à criança. E com muita conversa com ela, você vai perceber que essa criança ela já tem consciência das necessidades dela, se ela quer fazer xixi ou não. E você vai percebendo que ela já está madura para aquela troca de fraldas. Então, eu acho que a parceria que tem que acontecer entre a escola e a família é pensando nesse respeito à criança. Vamos conhecer essa criança e ver que momento que ela está. Às vezes a criança não está nem aí, ela não faz a menor noção de se ela fez xixi, se ela fez cocô, se precisa ser trocada ou não. E os pais estão loucos para desfraldar. Às vezes, ao contrário, aquela criança já está super preparada, mas você fala, ai não, mas ela não tem tantos anos ainda. Então, na hora que você respeita e conhece a fundo aquela criança, esse processo fica facilitado. Cristiano, o que eu queria também comentar a esse respeito, né, é assim que a oportunidade, né, que o professor ou a mãe tem de, nessa situação, permitirem a participação da criança, observarem a sensibilidade dela e darem a oportunidade da criança ter uma experiência de bem-estar, né? De bem-estar, porque, de fato, na nossa cultura, pelo menos, xixi e cocô estão associados a coisas não muito agradáveis, né? Então, quando a professora pode, com uma atitude de carinho, de respeito, como disse a professora Maria Angélica, promover um bem-estar, né? Não importa em que contexto, se é de desfraude ou não sei o quê, ela transforma uma situação numa oportunidade de felicidade, vamos dizer assim, né? E as crianças precisam disso, sabe, assim, de serem ouvidas na sua sensibilidade, né? De terem experiências de bem-estar na relação com os adultos, naquilo que compõe o cotidiano delas, que é esse, né? Que é xixi, cocô, dormir, comer e etc. Esse é o cotidiano delas. Falando desse assunto, tem mais uma pergunta que chegou aqui para a gente da Thalita. Obrigado, Thalita, pela mensagem. Que ela pergunta se pinicos podem ser utilizados dentro das salas do berçário, se devem ficar no espaço separado. Como é essa questão das necessidades fisiológicas aí dos bebês deve ser trabalhado na creche, Mariana? Nossa, essa é uma questão bem difícil de responder sem conhecer o espaço dessa creche. Eu acho que essas coisas são muito particulares. Se você tem um banheiro adequado onde você pode colocar o pinico, o melhor lugar é no banheiro. Mas você precisa conhecer a realidade daquela creche para poder falar se você colocaria o pinico dentro da sala ou não. Mas sempre que você pode garantir a privacidade da criança... Melhor. É o ideal. É o ideal. Cristiano, deixa eu só aproveitar. O interessante do pinico, do fazer cocô, é que ele está relacionado à alimentação, não é mesmo? Porque hoje as dificuldades alimentares, inclusive as dificuldades com o cocô de muitos adultos ou crianças mais velhas, é muito grande, né? Então, não se trata só de um pinico, mas de uma cadeia alimentar que começa no modo como a professora ou a mãe prepara a comida, oferece a comida, compartilha a alimentação da criança e isso termina no xixi e no cocô e nos nutrientes para o cérebro e para a vida.
Bom, quero voltar a chamar a Maria Angélica, então, a professora que trabalha com as crianças lá em São Paulo. A gente falando aqui de alimentação também, professora, e tem tudo a ver com a rotina, né? Vocês criam uma rotina para a criança e isso faz todo o diferencial para ela também se preparar, de certa forma, para a hora da comida, para a hora de ir no banheiro ou ir no pinico ou trocar a fralda. Fala para a gente um pouquinho sobre como é trabalhada a questão da alimentação, principalmente. A parte da alimentação é importante, né? Para que ela saiba diferenciar o que ela está comendo, né? Geralmente, quando a gente coloca o pratinho da criança, né, não misturar o alimento de uma vez só. Vamos colocar coloridinho, bonitinho, né? Separa o feijão, o arroz, para que ela possa observar o que ela está comendo. Né? Porque isso é importante, porque cada paladar é um paladar e você tem que respeitar este momento, né? Porque esse momento, conforme se não for respeitado de uma maneira segura, prejudica também na fase de fazer o cocô, né? Eu não como porque eu sei que eu vou fazer o cocô e isso pode prejudicar também. Então, na alimentação tem que ter um cuidado especial em preparar o prato da criança, deixar que ela possa experimentar sozinho, né? Ajudar sim, mas deixar que ela possa também experimentar com a própria mãozinha. Sem dúvida. Geralmente a gente coloca o berçário 1, se você vê que a criança já tem o interesse de comer sozinho, para você poder utilizar e ele não ficar sem a alimentação correta, dê uma colher para ele e a professora use uma outra colher, né, que dá o incentivo. Fica aí essa dica, então. Nosso tempo aqui já está quase chegando ao fim. Eu preciso me despedir da professora Maria Angélica. Muito obrigado por ter conversado conosco no Conexão Futura de hoje, professora. E parabéns pelo trabalho. Somos nós que agradecemos, tá? Muito e bom. Estamos à disposição a qualquer momento, tá? Muito bem. Até a próxima. Obrigado. Me despeço também do nosso amigo Wellington Soares, que está com a gente pela internet. Vamos colocar o Wellington na tela para dar um tchau para ele. Obrigado, Wellington, e parabéns pela reportagem também. Fica a dica aí para todos os educadores, pais, cuidadores, quem tem interesse aí em saber um pouco mais sobre esses anos iniciais, a importância de ficar atento aí aos cuidados dados às crianças, para que confira a reportagem do Wellington na revista Nova Escola. Obrigado, Wellington. Obrigado, Cristiano, e deixando a dica que a reportagem está disponível na internet de graça em novaescolaclube.org.br. Muito bem, deixa eu aproveitar e mostrar o site então. Obrigado, Wellington, valeu. Deixa eu colocar aqui para você, então, no site da Nova Escola você consegue acessar as reportagens, não só essa que o Wellington mencionou, como as outras também dos meses anteriores, nosso quadro mensal. E já que estamos aqui na internet, outras dicas para você, Instituto Avisalá, você sabe mais sobre o trabalho deles aí, sobre formação continuada de educadores, avisalá.org.br. E eu mencionei no começo do programa as metas do PNE, a meta número 1 fala sobre educação infantil, então vamos acompanhar aí no observatório do PNE.org.br, aqui não só essa meta número 1, mas todas as 20 metas do nosso Plano Nacional de Educação. Você pode acompanhar aqui como está o andamento de cada uma delas pela web. Tá certo? E antes de eu encerrar, dar uma dica aí que no dia 29 de setembro acontece aqui no Rio de Janeiro o Seminário Nacional Currículo e Avaliação da Educação Infantil, Políticas para a Primeira Infância. Entre os temas a serem debatidos está a recente aprovação da Avaliação Nacional de Educação Infantil e a construção da Base Nacional Comum Curricular. Então, outras informações no site que eu mostro agora para você, primeirainfância.org.br, está aí na tela. Nosso tempo já encerrou, passou voando, hein, Aline e Mariana? Muito obrigado pela presença. Diga lá, Aline. Então, eu queria aproveitar o gancho da professora Maria Angélica para falar que existe uma relação entre a comida e o falar, porque dependendo do tipo de comida, a criança trabalha os músculos do mastigadores. O maxilar e toda a articulação da fala. E isto prepara a criança para falar. Então, as coisas são muito entrelaçadas e muito bacanas. Muito bom. Muito obrigado pela presença. Obrigada a você. Obrigado. Valeu. Bom, você de casa, obrigado pela companhia aqui na tela do Futura. A gente tem sempre encontros marcados qualquer hora do dia e da noite lá no nosso site, futura.org.br/Conexão Futura, que vai aparecer aí para você na tela. Você pode ver qualquer episódio do nosso programa a qualquer horário ou ainda reprises aqui no Futura, 00:30 e 7:30 da manhã. Tá certo? A gente segue mais um papinho agora no Periscope. O pessoal da internet já continua acompanhando a gente, mas aqui na tela acabou. Obrigado e até a próxima.